em um ano. Padre Daniel Ribeiro. Introdução. Os Salmos constituem o livro de oração por excelência da Bíblia. Compõem o inário oficial do povo de Israel e da Igreja Católica. O Saltério, como é chamada a coleção dos 150 salmos, representa a resposta orante do homem a Deus que se revela, abrangendo todos os sentimentos humanos: louvor, súplica, ação de graças, lamento, confiança e arrependimento. A tradição católica reconhece nos Salmos não apenas a oração do povo judeu, mas também a oração profética, que encontra seu cumprimento em Cristo, razão pela qual a liturgia das horas da Igreja se estrutura fundamentalmente sobre os Salmos. A autoria dos Salmos. A tradição judaica e cristã atribui a autoria de grande parte dos Salmos ao rei Davi, 1010 a 970 a.C., chamado o Doce Salmista de Israel. Segundo livro de Samuel 23:1. Dos 150 salmos, 73 trazem o título de Davi ou para Davi, indicando sua autoria ou dedicação. A Bíblia apresenta Davi como músico habilidoso. Primeiro livro de Salomão, capítulo 16, versículo 23. Compositor de cânticos, segundo Salomão, 17 a 27, ou 22, 1 a 51. E organizador do culto levítico. Primeiro livro de Coríntios, 25, versículos 1 a 31. O que fundamenta sua associação ao saltério. No entanto, a exegese católica reconhece que o saltério é uma coleção que reúne diversos autores e períodos. Além de Davi, os títulos dos salmos mencionam outros autores: Asaf, Salmo 50, de 73 a 83, levita e chefe dos cantores do templo, os filhos de Coré, Salmo 42 a 49, 84 a 85, 87 e 88. Família levítica, responsável pela música litúrgica, Salomão, Salmo 72 e 127. Moisés, Salmo 90. Emã, Salmo 88. E Etã, Salmo 89. Sábios da corte de Salomão. Muitos salmos permanecem anônimos, refletindo a natureza comunitária e litúrgica da oração de Israel. A Igreja Católica, seguindo a tradição patrística, valoriza a autoria davídica não apenas historicamente, mas também teologicamente. Davi, como figura messiânica e ancestral de Cristo, prefigura o verdadeiro autor dos Salmos, Jesus Cristo, que ora ao Pai em nome de toda a humanidade. Período redacional. A composição dos Salmos estende-se por aproximadamente 1000 anos da história de Israel, desde o período monárquico, século X a.C., até o período pós-exílico, século V a VI a.C. Os salmos mais antigos remontam ao reinado de Davi e Salomão, 1010 a 931 a.C., refletindo a liturgia do primeiro templo e as experiências da monarquia unida.
Outros salmos originam-se do período da monarquia dividida, 931 a 587 a.C., expressando as crises políticas e religiosas de Judá e de Israel. O exílio babilônico, 587 a 538 a.C., produziu salmos de lamento profundo, como o Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, que expressam a dor do povo deportado e a saudade de Jerusalém. O período pós-exílico, 538 a 400 a.C., viu a composição de salmos que celebram a restauração do templo, a reconstrução de Jerusalém e a renovação da aliança. A redação final do Saltério, organizado em 5 livros à semelhança do Pentateuco, ocorre provavelmente no século III a.C., durante o período helenístico, quando os escribas e levitas compilam, editam e organizam os salmos para uso litúrgico no Segundo Templo. Essa longa gestação explica a diversidade de estilos, teologias e contextos históricos presentes no Saltério, que se torna, assim, o espelho da caminhada de fé de Israel ao longo dos séculos. Temática dos Salmos. Os Salmos abrangem toda a experiência religiosa de Israel e antecipam a plenitude da revelação cristã. A temática central é a relação entre Deus e seu povo, expressa em múltiplas dimensões. Os salmos de louvor, Terrilim, exaltam a grandeza, a santidade e a fidelidade de Deus, celebrando sua criação, suas obras salvíficas e seus atributos divinos. Os salmos de súplica ou lamento, individuais ou coletivos, apresentam ao Senhor angústias, perseguições, doenças e pecados, confiando em sua misericórdia e justiça. Os salmos de ação de graças, Todá, agradecem a Deus pelas bênçãos recebidas, pela libertação dos inimigos e pela fidelidade à aliança. Os salmos sapienciais meditam sobre a lei de Deus, a retribuição divina, o sentido do sofrimento e a felicidade do justo. Os salmos históricos narram as maravilhas que Deus operou em favor de Israel, desde o Êxodo até a conquista da Terra Prometida. Os salmos régios celebram o rei davídico como ungido do Senhor e prefiguram o Messias, Rei eterno. Os salmos de confiança expressam a segurança inabalável em Deus, mesmo em meio às tribulações. Os salmos penitenciais, 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143, reconhecem o pecado e imploram o perdão divino, sendo especialmente valorizados na espiritualidade católica. Os salmos imprecatórios, que pedem a punição dos inimigos, devem ser lidos à luz da revelação progressiva e interpretados cristologicamente como o clamor de Cristo contra o mal e o pecado. Toda essa riqueza temática faz dos Salmos a escola de oração da Igreja, onde os fiéis aprendem a dialogar com Deus em todas as circunstâncias da vida. Divisão dos Salmos em grupos. A tradição católica classifica os salmos segundo diversos critérios litúrgicos, literários
e teológicos. A divisão mais antiga e fundamental é a estrutura em 5 livros, que imita o Pentateuco e organiza o Saltério segundo uma progressão teológica. Livro 1, Salmos 1 a 41. Centra-se em Davi e na relação pessoal com Deus. Livro 2, Salmos 42 a 72. Enfatiza a salvação nacional e o reino davídico. Livro 3, Salmos 73 a 89. Medita sobre a crise do exílio e a fidelidade de Deus. Livro 4, Salmos 90 a 106. Proclama o reinado eterno de Deus sobre Israel e as nações. Livro 5, Salmos de 107 a 150. Celebra a restauração de Israel e o louvor universal a Deus. Cada livro termina com uma doxologia, ou seja, bênção, que marca a divisão litúrgica. Além da estrutura apresentada acima, os exegetas católicos classificam os salmos por gênero literário: salmos de louvor ou hinos, 8, 19, 29, 33, 100, 103, 104, 111, 113, 114, 117, 135, 136, 145 e Salmo 150. Exaltam a majestade divina. Exaltam a majestade divina. Salmos de súplica individual. Salmo 3 a 7, 13, 17, 22, 25 a 28, 31, 35, 38 e 39, 42 e 43, 51, 54 a 57, 59, 61, 63 e 64, 69 a 71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140 a 143. Clamam a Deus em situação de angústia pessoal. Salmos de súplica coletiva, o 44, 60, 74 e 79 a 80, 83, 85, 90, 123, 126 e 137. Pedem a libertação nacional. Salmo de ação de graças individual. Salmo 9, 10, 30, 32, 34, 40, 92, 107, 116 e 138. Agradecem favores recebidos. Salmo de ação de graças coletiva. 65 a 68, 118, 124. Celebram vitórias e bênçãos nacionais. Salmos sapienciais. 1, 37, 49, 73, 112, 119, 127 a 128 e 133. Ensinam a sabedoria divina. Salmos régios. 2, 18, 20 e 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132 e 144. Celebram o Rei Messiânico. Salmos de confiança. 4, 11, 16, 23, 27, 62, 91, 121, 125 e 131. Expressam um abandono filial em Deus. Salmos de Sião, 46, 48, 76, 84, 87 e 122. Exaltam Jerusalém como uma cidade santa. Salmos do Reino de Deus, 47, 93, 96 a 99. Proclamam o reinado universal do Senhor. Salmos penitenciais, 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Confessam o pecado e suplicam a misericórdia.
Salmos históricos: 78, 105 a 106 e 135 a 136. Narram as maravilhas de Deus na história da salvação. Salmos de peregrinação ou cânticos das subidas, Salmo 120 a 134. Acompanham as romarias a Jerusalém. Salmos alfabéticos, 9 a 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Seguem a ordem do alfabeto hebraico, como resumo e como recurso mnemônico. Salmos imprecatórios: 35, 58, 59, 69, 83, 109, 137 e 139. Pedem a punição dos inimigos de Deus e do justo. Essa classificação, embora didática, não é rígida, pois muitos salmos combinam diversos gêneros literários, refletindo a complexidade da experiência orante de Israel e da Igreja. Os salmos na liturgia e espiritualidade católica. A Igreja Católica considera os salmos como oração inspirada por Deus e oração de Cristo, razão pela qual ocupam lugar central na liturgia das horas, na Santa Missa e na piedade popular. O Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanto Concilium, reafirma a importância dos salmos na oração litúrgica, reconhecendo que aqueles que rezam os salmos na igreja não o fazem em nome próprio, mas em nome de todo o corpo de Cristo e até em pessoa do próprio Cristo. Os padres da igreja, especialmente Santo Agostinho e São Jerônimo, desenvolvem a interpretação cristológica dos salmos, mostrando como Cristo ora nos salmos como cabeça da igreja, salmos messiânicos, como mediador entre Deus e os homens, salmo de súplica e de ação de graças, e como mestre de oração, salmos sapienciais. A tradição católica identifica nos salmos profecias diretas sobre Cristo, sua encarnação, Salmo 2 e 7. Salmo 2 e 7, desculpa. 110 e 3. Sua paixão, Salmos 22 e 69. Sua ressurreição, Salmo 16 e 10. Sua ascensão, Salmos 68 e 19. E seu reino eterno, Salmo 2, 45, 72 e 110. Os santos católicos de São Bento e Santa Teresa d'Ávila, de São Francisco de Assis a Santa Teresinha do Menino Jesus, encontram nos salmos a linguagem privilegiada para dialogar com Deus, expressar os seus sentimentos mais profundos e unir-se à oração de Cristo. A recitação diária dos salmos na liturgia das horas, obrigatória para sacerdotes e religiosos e recomendada aos leigos, santifica o templo, une a igreja terrestre, a igreja celeste e antecipa a liturgia eterna do céu, onde os bem-aventurados cantam eternamente os louvores de Deus. Padre Daniel Ribeiro, Sagrado Coração de Jesus. Depois de ler esse lindo texto escrito pelo Padre Daniel, não tem como eu não render o meu coração a Deus. Embora eu já tenha gravado a leitura de todos os salmos durante a leitura da Bíblia do Antigo Testamento, eu decidi, ou melhor, Deus inspirou no meu coração
para que eu grave todos os salmos novamente. Então, nos próximos dias e semanas, eu estarei gravando salmo a salmo. Cada salmo será postado em um vídeo diferente. Aguardem!